bem-vindos. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe as suas vidas e a sua família. Peço para que deixe o seu like e se inscreve no canal, porque eu sempre vou trazer a mensagem de Deus para edificá-lo como homem, para edificá-la como uma mulher de Deus, pois é através do aprendizado da palavra que nós nos tornamos pessoas melhores. Hoje, meus irmãos e irmãs, eu vou falar a importância da oração em nossas vidas e também eu vou falar os benefícios de nós orarmos todo dia a Deus e esperarmos em suas promessas. Como tem sido as suas vidas de oração? Você ora para Deus quando precisa dele, quando está em um momento de dificuldade? Ou você tem o costume de orar todo o dia e agradecer pelos bons momentos e também pelos maus momentos? Como tem sido a sua vida de oração? A oração ela é muito importante na vida de um cristão, porque quando se fala em oração, se fala na comunicação que nós temos com Deus. Na palavra do Senhor diz que nós precisamos orar para que nós não caímos em tentação. Quando Jesus estava ensinando, Jesus nos mostrou o tipo de oração que nós deveríamos fazer. E além disso, ele ensinou a maneira em que nós deveríamos orar. Jesus falou que quando nós orarmos, não devemos ser hipócritas. Uma pessoa hipócrita, ela finge ser o que ela não é. Isso pode acontecer em vários meios, como na religião, nas virtudes dessa pessoa, nas características delas, nas ideias e também nos sentimentos. Uma pessoa hipócrita fala que você precisa fazer algo, mas ela mesma não faz. Uma pessoa hipócrita, ela ensina a ter respeito, ela ensina a ter amor, mas não tem. Isso é uma pessoa hipócrita. E isso também acontecia na época de Jesus. Jesus enfrentava aqueles fariseus hipócritas, porque eles só tinham a lei no coração e eles acreditavam que estavam certos na sua doutrina. Eles eram maus a Jesus naquela época. Apesar de Jesus fazer tantos milagres, eles perseguiam Jesus, porque apesar de ver tantas maravilhas que Jesus fazia naquela época, eles tinham olhos, mas não viam as maravilhas que Jesus fazia. O próprio Jesus fala sobre eles e os chama de raça de víboras. Então, quando orar, seja sincero na sua oração. Não seja hipócrita. Peça a Deus se precisar da ajuda do Senhor e seja muito sincero com Ele, porque dessa forma Ele irá recompensá-lo pela sua sinceridade e também por ter um coração quebrantado para Ele. Isso que o Senhor espera de nós. Jesus, ele ainda continua ensinando sobre a oração. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aqui, Jesus nos ensina a maneira que nós devemos orar. Depois disso, ele ensina o tipo de oração que nós devemos fazer a Deus, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Como ouviram essa passagem, conseguem ver a importância da oração. Ela fala para nós não nos induzirmos à tentação e para ela nos livrar do mal. A oração, ela tem esse poder. Basta crer nela, que o seu Pai que está em secreto ouvirá e atenderá o seu pedido se for com fé. Porque se não houver fé, se não houver esperança na sua oração, como agradará a Deus? Jesus, ele é um bom exemplo de oração. Mesmo ele estando ocupado com o ministério, ele reservava o tempo que ele tinha para orar a Deus. Podemos ver isso em várias passagens da Bíblia. E uma oração que eu me lembro agora foi no Getsêmani, onde Jesus naquele momento sentia muita aflição e por isso ele orava a Deus para afastar aquele mal dele. Mas no final ele sabia que precisava sentir aquilo, porque a vontade que Deus tinha para a vida dele era morrer numa cruz por nós. E no final ele conseguiu cumprir a oração que ele mesmo nos ensinou, que é a oração que agrada a Deus. Pai, seja feita a tua vontade. É essa oração que agrada a Deus, porque é essa oração que Jesus nos ensina. Então, meus irmãos e irmãs, eu espero ter fortalecido a sua fé e que vocês a partir de hoje orem fervorosamente ao Senhor, assim como Jesus orava, esperando cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Eu espero que em suas vidas vocês possam cumprir o chamado que Deus tem para vocês. Fiquem com Deus e permaneçam na fé. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim.